vamos hoje entrar em uma realidade virtual, mas que acaba entrando no nosso mundo real, desafiando a nossa jogadora a fazer coisas bastante peculiares e perigosas, vamos assim dizer. E aí, você já tem uma ideia do que a gente vai discutir hoje? Mas antes, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme Escolha ou Morra pertence ao catálogo da Netflix e lançou este ano no streaming. E vai nos levar a acompanhar dois personagens, que é o Isaac e a Kayla. Mais especificamente, a nossa protagonista será a Kayla. Kayla tem o desejo de se tornar uma programadora de jogos de game, enquanto Isaac é um jovem que é fã de cultura pop dos anos 80. Escolha ou Morra, gente, é basicamente um filme baseado em uma ideia mais vintage, vamos assim dizer, dos anos 80, com aqueles games bem mais antigos, porém que se tornam bastante reais. Então nós vamos acompanhar justamente isso. De início, o que eu posso dizer exatamente desse filme? Ele parece ser interessante. É um filme que, em certos momentos, vai mexer com o seu psicológico. Sim, você vai ficar se questionando, sim, você vai ficar perturbado, sim, porque em alguns momentos ele vai ter tensão. Porém, ele existe muitas falhas. O filme, ele consegue em alguns momentos até te prender, mas do começo ao fim ele tem um roteiro um tanto até que fraco e bastante esburacado. Como eu vi em um outro comentário, antes de eu ler, eu já estava imaginando isso. Realmente, esse filme é basicamente isso. Eles tiveram uma ideia, gente, de trabalhar aquela questão. Vamos trabalhar um jogo da época dos anos 80, de uma forma meio que vintage, trabalhando meio que um terror. Tecnicamente, gente, se vocês forem ver, isso tá meio que na moda, fazer aquelas questões das pessoas jogarem um jogo e se tornar algo bastante torturador. Aquilo se tornar real, uma coisa bastante sanguinária. E é exatamente isso que acontece nesse filme. Eles trazem esses jogos antigos, vamos assim dizer, e no final o que eles acabam desenvolvendo se torna real. Porém, como eu disse, é um filme que se tornou esburacado pelo fato de que eu acho que as fases do jogo é a primeira coisa em que já é bastante fraca. O desenvolvimento que você tem. Normalmente um game vai realmente esforçar, fazer com que o seu jogador se esforce o máximo possível para chegar num limite. Nathalie, eu já vi esse filme, mas ele se esforça. Eu acho que não tanto. As fases do jogo são até que fracas demais no meu ponto de vista. Se você quer trabalhar o enredo de um filme, que vai trabalhar um jogo, que vai mexer com o psicológico da pessoa, com aquela tensão do que ele joga, o que ele faz no jogo se torna real, então você tem que ser um pouquinho mais a fundo. Construir uma base de fases melhores, na minha opinião. Então esse já é uma questão bastante questionável. E daí nós vamos para um outro ponto. A questão de que este jogo está oferecendo ao seu jogador, ao ganhador, a possibilidade de um ganho muito grande, gente. Para explicar isso, essa questão, se você completar todas as fases dele, você se tornará bilionário, vamos dizer. Só que não é bem isso. Quando a Kayla começa a jogar, ela vê que as coisas não são desse jeito. Então assim, aí você vê a primeira fase. Interessante, é meio tensa. Realmente é tensa o que a menina começa a passar, mas é uma fase assim que, sinceramente, gente, eu acho um tanto fraca para desenvolver um jogo, um filme que trabalhe essa parte de fazer a pessoa se sentir tensa. Então esse já é um ponto. Outro ponto desse filme ser bastante esburacado é que ele não tem uma lógica muito grande. Você entende que existe uma maldição no jogo? Sim, isso é um spoiler. Porém, essa maldição, ela não foi muito bem explícita no filme. Você não tem uma
ideia da onde surgiu. Está baseada em códigos que existem nesse jogo, mas se tornou algo bastante rasa. Não tem uma ideia da onde realmente surgiu essa maldição. Como o criador conseguiu fazer com que essa maldição existisse? Então esse já é uma outra parte bem esburacada. Aí nós vamos para mais uma parte desse filme, gente, que é a questão do começo já dele no início, em que nós vemos alguém jogando este jogo e daí de repente acontece alguma coisa, daí a gente já vai pra Kyla. Então fica aquela coisa muito perdido. O roteiro poderia ser bem melhor escrito, na minha opinião, e ter menos furos do que há. Fora o fato de que o desenvolvimento da história, da gente ter uma ideia de um conhecimento do personagem, ficou também bastante rasa. Ah, Nathalie, mas você volta e meia reclama que é um saco quando trabalham com isso. Sim, é um saco, gente, se você demora horrores de horas pra contar a vida triste e sofrida do personagem. Mas você tem que ter uma ideia, uma base da história desse personagem pra você continuar a entender o rumo que vai tomar a história. É o melhor jeito de se falar. É nesse sentido. Então eu acho que já faltou isso. Aí é aquela questão que eles queriam mais trabalhar nesse filme. A questão de fases, de tensão, trabalhar com o psicológico do telespectador, que falhou nisso. Então é isso que eu acho que ainda atrapalhou mais Escolha ou Morra. Porém, nem tudo é tão ruim. É interessante, gente, o modo como é essa questão do jogo funcionar. Vamos trabalhar por fases, como todos os games são, mas de um modo um tanto retrô demais. Então você tem que fazer uma atividade para atingir uma determinada pontuação para passar de fase. Então é interessante essa parte desse filme. Trabalhar essa questão de uma cultura pop dos anos 80, nós termos um personagem em que ele tem um fascínio por isso, que é o Isaac, que é o amigo da Kyla. Então é interessante, por mais que você tenha certos furos, tenha buracos no roteiro, se torna interessante nesta parte o filme. Aí nós vamos para uma outra questão. Como eu disse, o filme começa com uma determinada pessoa e essa pessoa aparece depois, tá, gente? Só que você não entende o que aconteceu com a questão do filho dele, porque o filho dele aparece com recortes de revista no rosto. Você não consegue entender isso. E daí fica mais louco ainda quando nós temos aquela batalha final entre os boss. Gente, é muito doido. Por isso que eu disse, o filme poderia ser melhor se tivessem desenvolvido o roteiro numa base um pouco mais interessante. Eu não sei qual era realmente a ideia. A ideia do diretor, ou melhor, do roteirista, era trabalhar isso. Ok, nós entendemos. Mas ele, ao mesmo tempo, queria trabalhar a parte externa, vamos dizer assim, o mundo real, mas também o mundo virtual. E daí ficou uma coisa, não, vamos colocar fases de game que eles vão passar, só que ficou bem perdido, um roteiro muito fraco mesmo, com uma história que sinceramente corre de um jeito bem perdido e no final você fica naquela dúvida, tá, mas o que é a maldição então? Quem criou essa bendita maldição? Então assim, gente, a minha opinião sobre Escolha ou Morra é que eu acho que o filme deixou a desejar. É essa questão, é desanimador. Ele não é ruim, ele não é péssimo, não é horrível, mas ele deixou a desejar, foi uma coisa que desanimou, porque você parece que tem tudo pra ele dar uma ideia de tipo, meio que, nossa, vamos ver, sei lá, uns Jogos Mortais. Entende? Uma coisa assim, ou tipo uma ideia de Alice in Borderland ou Round 6. Essa ideia que parece que o filme começa a nos apresentar, mas no final apresenta uma coisa totalmente sanguinária, ok, que vai trabalhar com o seu psicológico em certos momentos, mas que deixa dúvidas. O que eu posso dizer sobre Escolha ou Morra? Se você ainda não assistiu, ela tá no catálogo da Netflix. Pelo que eu vi, um original da Netflix. Então, se você é fã desse tipo de ideia, de filme, dá uma chance. Mas eu já vou dando aquela ideia. Não vai com uma expectativa muito grande. Como você pode ver, eu mostrei, tem vários filmes. É uma trama com roteiro fraco e cheio de buracos, que
eu acho que tava trabalhando com uns atores até que interessantes e bem bacanas, mas que deixou a desejar. Esse é o fato, essa é a questão. Ou se você tá procurando só uma ideia pra passar um tempo, um outro tipo de filme, mas eu gosto dessa questão meio que trabalha com o meu psicológico, que me deixa minha atenção, é uma ideia também pra você conhecer. É uma questão de um terrorzão, meio um terror, vamos assim dizer, com uma ideia de anos 80, games dos anos 80. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Escolha ou Morra, o que você achou? Suas questões sobre essa maldição, o que você acha que faltou ou não, Nathalie? Eu acho que foi um roteiro legal, não tava cheio de buracos. Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!